A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas, CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós iremos tratar da lição de número 10. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 7 de dezembro de 2025 e traz o tema Espírito, o âmago da vida humana. O texto áureo se encontra no livro de Zacarias, o capítulo de número 12, o versículo de número 1, que diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. A verdade prática nos ensina que, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. O segundo objetivo é enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. E o terceiro objetivo, mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Então, nós temos aqui a base para a nossa lição, para o nosso entendimento, para o nosso estudo. Como sempre fazemos, nós separamos algumas partes que consideramos interessantes para o estudo em questão. Então, hoje, nós vamos falar sobre o espírito, que junto com a alma compõe a parte imaterial do ser humano. Obviamente, se o espírito e a alma são os componentes imateriais, o corpo é o componente material. E nós vamos falar sobre o espírito. Nós, como tricotomistas, precisamos crer e saber também diferenciar, discriminar, descrever, né? E também transmitir este ensino para as pessoas que nos pedem razão da nossa fé. E, obviamente, assim também não é uma disputa com os dicotomistas, mas, né, precisamos aprender e precisamos, acima de tudo, também conseguir transmitir este ensino. E nós vamos começar, né, deixa eu dar uma ajeitada aqui, e eu separei o início do nosso estudo a falar sobre o âmago da vida humana, né? Lembrando que âmago é o quê? É a parte mais profunda e íntima do ser humano. Quer dizer, nós estamos falando de algo, de um recôndito, vamos chamar de uma recâmara. Quer dizer, o que é uma recâmara? É uma câmara dentro de outra câmara. Quer dizer, seria um cômodo dentro de outro cômodo. Então, uma recâmara é um lugar mais profundo, mais íntimo do ser humano. Tá bem? Onde, vamos dar uma adiantada, onde só o Espírito Santo conhece, só o Espírito Santo prescruta, só o Espírito Santo divisa, e ele é alcançado mediante o quê? A palavra do Senhor. É acessado mediante a palavra do Senhor. Logo mais nós retornaremos com mais alguma coisa sobre isso. Tá bem? Falando, né? Já que estamos falando da parte imaterial, nós vamos falar agora da verdade prática que nos ensina que, uma vez livre, quer dizer, uma vez o homem liberto, o homem salvo, o homem regenerado, o homem transformado em uma nova criatura, a nossa alma recebe vida espiritual. A nossa alma recebe a vida espiritual. Eu pus uma separação aqui, que nós já estamos falando há bastante tempo, tá? Então é só uma lembrança. Quer dizer, a vida espiritual, a nossa alma, quer dizer, o nosso psique, a segunda, se eu posso chamar de primeira e de segunda parte imaterial, ou a outra parte imaterial do ser humano, recebe vida espiritual. Recebe essa vida espiritual para quê?
para dirigir o nosso corpo. Veja que a alma, então, tem uma função que é dirigir o corpo, quer dizer, o ser pensante, ele vai dentro da batalha entre a carne e o espírito, ele vai conduzir a nossa parte material, o nosso componente material, ele vai conduzir, ele vai dirigir, ele vai nortear, a alma vai fazer com que os nossos passos, o nosso andar, o nosso caminhar, ele seja mediante a vida espiritual que nós recebemos onde? Na libertação, no livramento, ou sendo livres. Livres do quê? Das amarras, das garras do pecado. Também nós temos que sempre ir voltando para poder entender, vamos dizer, o desejo do escritor, do comentarista em nos ensinar. Tá bem? Então, quando nós vemos isto, tem mais alguma coisa a aprender? Sim. Então, nós aprendemos que a nossa alma recebendo vida espiritual e ela dirige o nosso corpo, ocasionando o quê? Veja, no primeiro objetivo da lição, nós vemos que vai falar do espírito humano que foi concedido diretamente com Deus, como parte essencial da natureza humana, para quê? Para quê? Para capacitar, deixa eu ficar deste lado aqui, para capacitar, para tornar apto, para permitir que o ser humano tenha comunhão com o Criador. Quer dizer, este relacionamento pessoal entre o homem e Deus, ele só pode ser conquistado, ele só pode ser adquirido, o homem só pode estar apto a partir de que momento? A partir de que nós temos uma vida através do Espírito, uma vida, como nós veremos aqui, vivida em espírito e em verdade. Veja que não há comunhão com Deus se esta vida ela não passar por essas duas situações. Primeiro, recebermos vida espiritual e segundo, nós veremos a regeneração, que também faz parte dos objetivos da lição. Está o terceiro objetivo da nossa lição. Tudo isto capacita o ser humano, torna-nos aptos a termos comunhão com Deus. Ora, se não fosse desta maneira, se não fosse desta forma, se não se obedecer a esta exigência, obviamente que haverá o quê? Um empecilho para esta comunhão. E este empecilho é chamado de pecado, que cria uma barreira, uma separação entre o homem e Deus. Então, nós vemos que, seguindo o nosso direcionamento, a forma como dispomos aqui para dar esta direção ao estudo, nós vamos ver que capacita o ser humano a ter comunhão com o Criador. E também temos uma outra, mostrar que a regeneração espiritual é a base, é o fundamento, é o alicerce para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Quando falamos de regeneração, vamos relembrar, vamos rememorar. Nós estamos falando de gerado novamente. Nós estamos falando de uma nova criatura que surge deste livramento, que livre desta liberdade do pecado. Veja, o homem aprisionado ao pecado, agora ele é regenerado, ele é gerado novamente. Ele foi gerado por Deus, degenerado pelo pecado, e agora ele é regenerado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Gerado novamente, uma nova criatura, aquela velha criatura, os velhos costumes do velho homem, agora já não existe mais. Porém, nós temos que nos lembrar que a regeneração é a base para uma vida de adoração genuína. Isso nos ensina que, por mais aparência, por mais aparente, por mais bem equipados, por mais bem preparados que estejamos, vamos dizer assim,
psicologicamente, teologicamente, humanamente falando, com os nossos dons naturais, se nós não obtivermos esta regeneração através do Espírito Santo na nossa vida, tudo que nós fazemos, a vida de adoração que nós apresentamos, ela não é genuína, não passa de uma apresentação, de um teatro, veja, e não é vivida em espírito e em verdade. Quer dizer, não apresenta, não demonstra, não traz no dia a dia aquilo que nós deveremos realmente apresentar, que é o quê? Espírito e verdade. Vamos nos lembrar daquela mulher se preocupando onde adorar a Deus. Se é neste monte, quer dizer, no nosso monte de Gerizim, ou se é no monte dos judeus. Qual dos dois montes? Jesus Cristo disse, vai chegar um tempo em que nem neste monte nem naquele, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer que há locais hoje que nós temos para adorar a Deus, sim. Paulo disse, temos casa para comer e temos casa para dormir. Ora, por que não teremos uma casa para adorar a Deus? Algumas pessoas têm aquele mau costume de dizer, mas no começo não tinha igreja. Lógico, não tinha nem crente. Foi Jesus chegar, Jesus agora forma a base da sua igreja, a igreja nasce no Pentecoste e cresce. Crescendo, ela vai precisar de um lugar para congregar, para estar, para se ajuntar. E nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Não é em qualquer lugar também. Nós vamos falar sobre isso no último tópico, tá? Algumas pessoas gostam, outras não vão aceitar de muito bom grado, mas a nossa tarefa é ensinar, tá? É ensinar conforme os costumes que nós temos desde o princípio. Desde o princípio. Então, está bem. Então, vamos lá. Para ter uma vida genuína de adoração, você precisa da regeneração. Porque regenerados, né, nascidos, gerados novamente, sendo nova criatura, o que é que nós vamos apresentar? Uma vida de adoração genuína. Uma vida de adoração genuína. Então, é aqui que está o nosso ponto. Sempre e tudo que vamos fazer para Deus, temos que nos preocupar com isto, com a genuidade, tá? De ser genuíno, tá bem? E também de não ser somente aparência. Hoje em dia, não há muita preocupação com isto. Quando vamos para o ponto de número 1.1, nós vamos ver o sopro divino, a concessão do Espírito, a concessão do Espírito. Vamos nos lembrar lá do Gênesis, quando o Senhor forma do pó da terra, façamos o homem. Então o Senhor forma do pó da terra com as suas mãos e sopra nos narizes, nas narinas do homem, e esta alma passa a ser alma vivente. Tá bem? Então, qual é esta parte que nós estamos falando? Tá? É aqui que encontra o problema com os dicotomistas. Eles não separam espírito e alma. É a mesma coisa. Tá bem? Quando nós olhamos para a Bíblia, né, e vemos o ensino tricotomista do ser humano, nós vamos ver os três componentes: espírito, alma e corpo. É o que Paulo apresenta aos Tessalonicenses. Tá bem? Aos Tessalonicenses. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Tá? Parafraseando o apóstolo. Então, o que é o espírito? Se a alma é o ser pensante dos componentes imateriais, quer dizer, que não fazem parte de matéria, que não são constituídos de matéria, tá bem? Excetuando o corpo, esta parte imaterial, nós separamos entre espírito e corpo. O que é o espírito e alma? Perdão. O que é o espírito? Então, o espírito é o âmago. O que é o âmago? É a parte mais profunda e íntima do ser humano. É aquela parte em que há a ligação extrema com Deus. Uma ligação muito forte, a partir do momento, então, que o homem ele tem este entendimento. Então, vamos lá. O espírito liga o homem a Deus, a alma a Deus. E a alma
liga ao corpo, quer dizer, aos relacionamentos, aos entendimentos, como nós já temos visto em outras lições. Tá? Nós vamos só recordando e acrescentando. Então, veja, nesta parte do ser humano, na constituição tricotômana do ser humano, somente o Espírito Santo conhece. Somente é por isso que o provecista, que os livros de sapiência, eles vão falar sobre esta parte. O que ele diz? Que é enganoso, que é escondido, que é somente, o escritor aos Hebreus vai falar sobre a única forma de atingir este lugar mais profundo, mais íntimo do ser humano. E também somente o Espírito Santo conhece, somente ele prescruta, também só ele enxerga, só ele pode ver, só ele pode entender, só ele pode saber o que está acontecendo ali. Também somente a divisa, essa divisa entre o Espírito, que a lição chama de tênue, muito fina, é por isso que tem que conhecer. Para quê? Para não cair dentro de ensinamentos equivocados, ficar aí, né, vamos dizer assim, encantados com determinados ensinamentos que não tem nada a ver com os nossos ensinamentos, que não tem nada a ver, principalmente o pentecostal. Nós, os pentecostais, acreditamos, a maioria de nós somos tricotomistas. Né? Existem alguns aí que foram encantados, como eu já disse, por esta forma de ver e passaram a aceitar a dicotomia como doutrina válida, Mas quando nós olhamos para Deus, tudo que nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3, né? Quando fala daqueles que testificam na terra, e 3 são os que testificam na terra, e 3 são os que testificam no céu, quer dizer, nós vamos vendo que o ensinamento da tricotomia, ou de sempre divisão em 3 partes, nós vamos vê-la no decorrer de todo o ensinamento bíblico. Tá bem? Então, o que é, então, o âmago? É a parte mais profunda e íntima do ser humano. Vamos dizer assim, aquele lugar quase... Quando você vai para as profundezas do mar, você chegou no fundo, daqui a pouco tem uma fenda, uma rachadura que vai mais para dentro ainda. E lá você vai ver seres, né? Você vai ver seres que alguns deles nunca conheceram a luz, nunca vieram à luz, nunca vieram à tona. Então, ali também estão os nossos sentimentos, que nós não deixamos que transpareçam, que saiam, mas o Senhor, nosso Deus, Ele conhece. Tá bem? Então, nós temos o ponto de número 1, que é o fôlego de vida. O fôlego de vida. Tá bom? Desculpa um pouco, às vezes, o vento. Nós estamos tentando um jeito aqui para ver se nós vamos suar menos no verão, que promete mais uma vez este ano de 2026, no finalzinho de 2025, 2026, parece que vai esquentar bastante como foi o verão passado. Tá bem? Então nós estamos falando sobre o fôlego de vida. Enquanto não houve este sopro, era apenas aquele, vamos dizer assim, o homem, a alma, o psique, mas não havia vida. Nós olhamos isto também no Vale de Ossos Secos, tá bom? Vamos mais adiante. Qualquer coisa nós vamos conversando aí nos pontos. Pontos de número 2, a singularidade do Espírito, tá bem? Veja que alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintivos. Se eles são distintos, quer dizer que há uma singularidade. Particularidades que pertencem a um e a outro. Não os confunde, não, apesar de estarem juntos e inseparáveis, não são a mesma coisa, são distintos. E nós precisamos entender. Principalmente a questão quando Deus fala, né? Do momento em que o homem volta ao pó, a alma vai para a presença de Deus para receber ou a absolvição ou a condenação, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então nós temos aqui o retorno do Espírito, este retorno a Deus para o Senhor se dá junto com a alma, tá? Junto. Porém, o que acontece?
nós destacamos a questão da consciência das ações humanas. Ambos são conscientes da ação humana. Quem é que vai responder pelas ações boas ou más? É a alma, é o psique. É esse ser pensante, é o eu que estará diante do Senhor, tá bem? Recebendo das boas obras ou das más obras que praticamos. E a alma, quer dizer, o fôlego de vida voltou a Deus. Por quê? Porque a parte imaterial foi separada da parte material. Quer dizer, a mortal volta para o pó e a parte imortal, espírito e alma, que é a parte imaterial, ou os componentes imateriais do ser humano, que são imortais, não são eternos. Eterno é outra coisa, imortal, eles voltam para os seus respectivos planos de Deus. O espírito volta a Deus, que a alma vai estar perante o Senhor, aguardando aí o vaticínio de Deus, aquilo que Deus vai dizer acerca do ser humano, tá? Se ele praticou boas ou más obras. E o corpo, obviamente, volta para o pó, e nós temos a ideia de ele ser também transformado no dia do Senhor, da volta do Senhor, quando ele voltar para buscar a sua igreja. O corpo que voltou para o pó será transformado, e os que estiverem vivos, como disse o apóstolo Paulo, serão arrebatados, tá bom? Então, o retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma. Tá bem? Veja, consciente, a ideia aqui é de que sabe-se o que está acontecendo, não há aquela ligação egoísta, humana. Algumas pessoas perguntam, mas eu vou conhecer a minha mãe, eu vou conhecer o meu pai, eu vou conhecer isto, eu vou ver entes queridos sendo lançados na condenação eterna, vou ver isso. A única coisa que não vai haver aqui é o quê? É este sentimento egoísta que nós temos do ser humano, também de querer o bem para quem nós gostamos e quem nós não gostamos se vire com as suas consequências. Porém, a consciência da mente, o homem consciente, o psique, ele vai estar consciente. É aqui, alguns vão explicar também esta parte consciente, que é aquele bichinho que não morre. Tá? É a consciência de poder ter escolhido uma parte correta e ter escolhido o erro, ter escolhido as más obras. Tá? E com as más obras, obviamente, vem a condenação eterna. Então, a consciência, o bicho que não morre, é o que vai estar esmagando o ser humano na condenação eterna para sempre. Agora sim, para sempre, né? Agora eternamente. A parte imortal entra na eternidade agora, a partir do momento da sua morte, agora pela eternidade não tem como sair. Os que estão no céu não têm como perder a salvação, e os que foram lançados no inferno não têm como sair de lá. Não há retorno, não há volta. Tá bem? Então, o retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma. E o que eu quero destacar é isto: consciente das ações humanas, quer dizer, consciente daquilo que nós fizemos, cada um consciente da sua própria obra. Nós não teremos nada a ver com a vida do outro lá, também com as obras dos outros lá. E também tendo a ideia que aqui nós também não teremos muito o que dizer, o que falar. Temos o juiz e temos o advogado que vai falar por nós, nos defendendo ou nos condenando. Na parte de número 3, a tênue divisão, então veja aqui, e ele cita, o escritor ele vai citar aqui alguns textos no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5, 23, como nós já citamos, Hebreus 4, 12, se destaca a relação, a distinção entre a alma e espírito. Quer dizer, a divisão, veja, a palavra que eu usei anteriormente, tênue. O que é uma coisa tênue? Lembre de manhã cedo aquela névoa, não aquela espessa que você precisa acionar faróis e tudo, mas aquela bem mais fraquinha, se você vê, acha bonito, mas que você consegue divisar, vamos dizer, você consegue enxergar, aquilo é tênue, é uma névoa tênua,
Quer dizer, não é tão espessa que atrapalhe a sua visão. Mas, veja, aqui a questão é de ser uma linha muito fina que divide, assim como a razão e a loucura é uma linha muito tênue que separa, né? Dizem os poetas. Então, veja, esta ideia refere-se à divisão que há entre os dois componentes imateriais, tá? Quer dizer, espírito e alma. Como ela pode ser acessada? Ela é acessada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Lembra que aqui eu falei que o Espírito Santo é o único conhecedor. E como é que ele acessa? Como Deus acessa esta nossa parte imaterial? Consegue, veja, como se fosse uma cirurgia em que o médico, o cirurgião, ele vai ter que mexer numa parte, uma cirurgia cerebral. Veja, tem que haver muito cuidado, tem que ter muito, porque como é que chama aquilo? É um sistema vascular muito fino, muito perigoso, tem que haver um cuidado muito grande. Aqui também nós temos isto, nós temos esta ideia que há entre os dois componentes. O único acesso que é conseguido a esta parte é através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que penetra até o mais íntimo de nosso ser. Qual é o mais íntimo do nosso ser? Espírito, alma e corpo. Qual é o mais íntimo? É a divisão entre o espírito e a alma. Essa é a parte que só pode ser acessada pela palavra de Deus. Porque é uma espada de dois gumes e ela é apta. É o único método de acessar apto é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus alcança onde, né, nós não podemos conhecer, prescrutar, divisar, a palavra de Deus alcança. É ela quem vai tocar naquele ponto mais íntimo, mais profundo, mais íntimo, mais escondido do ser humano. Então, ela é acessada pela palavra. Então, nós vimos que o Espírito é a parte mais profunda e íntima do ser humano. Ela só pode ser conhecida e prescrutada pelo Espírito Santo. Obviamente que nós estamos falando aqui da Trindade, né? Da Trindade Santa, conhece, prescruta e divisa. Veja, esta divisão, esta parte, ela vai novamente voltar para aquilo que Deus a destinou. Tá bem? O retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma. Então, o Espírito e a alma, a parte imaterial, a parte imortal do homem se dá estarão juntos. E consciente das ações humanas. Então, a consciência vai estar aqui. Vai estar aqui. Porque o sopro de vida volta para Deus. Deus quem deu a vida. Agora, as obras serão respondidas, boas ou más, pela parte pensante do ser humano. Tá bem? E o corpo volta ao pó. Porque ele veio do pó. Tá? Esta divisão ela é compreendida, apenas acessada pela palavra de Deus. Não tem como, de forma humana, ou qualquer espetáculo, ou qualquer formulação humana que atinja, que consiga chegar a este lugar, a não ser a palavra de Deus, porque ela é apta para discernir as intenções, né? As intenções do Espírito, as intenções do homem. Onde estão as intenções? Estão aqui, nesta parte mais profunda e íntima, e somente Deus tem acesso. Nós podemos apresentar várias formas de aparência, mas quem nos conhece verdadeiramente é só Deus. Por quê? Através de sua palavra e seu Espírito Santo, ele nos conhece no mais íntimo do nosso ser, no mais profundo do nosso espírito. Tá bom? Vamos para o ponto de número 2. No ponto de número 2, nós vamos falar sobre espírito. Veja que espírito aqui está com letra maiúscula, mas é início de frase. Tá bom? Estamos falando do espírito do homem, não estamos falando do espírito de Deus. Tá bem? Então, nós estamos falando de espírito, pecado e santificação.
alguma parte nós vamos falar do Espírito Santo, aí sim nós destacamos com a letra maiúscula. Tá? Aqui a ideia é sobre os pecados do Espírito. Como nós já dissemos, o homem tem as suas três partes. E o pecado, ele atinge as três partes do ser humano. Nós temos o pecado da carne, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Cada uma destas áreas, elas vão atingindo uma área da constituição, da integralidade do ser humano integral. Como nós estamos falando do espírito, então nós vamos falar de lembrar que existem pecados do espírito, tá? Então, por isso a letra minúscula, porque o Espírito Santo não peca, não pecou e não pecará, tá bem? Então, se existem pecados do espírito, logo o espírito é com letra minúscula, porque estamos falando desta parte imaterial do ser humano. Quais são alguns destes pecados? Veja, o orgulho é algo que vem de dentro, a soberba, né, nós falamos em algumas aulas, a vanglória, tá bem? A arrogância e a inveja. Veja que tudo isto nasce onde? De dentro para fora. De uma parte também dentro do campo imaterial, que a Bíblia chama do quê? De coração. Chama do coração, tá bem? Porém, o coração aqui não é somente um músculo que bombeia o sangue para o restante do corpo. Não, não é. Está falando aqui da parte imaterial, tá bem? O coração aqui como sendo aquela parte escondida, enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração, tá? E também a formosura, Veja, por que esses pecados eles estão relacionados ao espírito? Tá? O orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Por quê? Porque geralmente eles estão ligados estão ligados a quê? Ao coração, que é de onde saem os nossos sentimentos. Tá bem? E onde o coração está localizado? Veja, está localizado no pensante. Tá? Como eu disse, não é o músculo que bombeia o sangue, mas a parte, o recôndito, onde estão o quê? Todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, toda a forma de agir está onde? Está no coração. Tá? E quando nós vamos olhar para o escrito hebraico, vamos ver que há algumas partes, ou muitas partes do corpo, estão relacionadas a um cuidado de Deus, ou o cuidado que o homem deve ter. Davi pede para Deus esquadrinhar os seus rins. Tá? Rins. Outra parte fala, né, para Deus examiná-lo. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Tá bem? Porém, o que nós queremos trazer aqui à baila é que é no imaterial, tá? Aqui na questão espírito, que a Bíblia geralmente, o imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. E é onde que o pecado fica enraizado? Tá bem? No coração, na mente, onde nós não conseguimos nos desvencilhar destes pecados. Geralmente, o conseguir esta vitória está ligado ao perdão. Mas a partir do momento em que nós não conseguimos perdoar, nós nos contaminamos. Veja, o nosso coração é contaminado. E como disse ao escritor aos Hebreus, o que acontece? Existem pecados, ou o pecado no singular, ele está enraizado onde? No coração. E o escritor aos Hebreus diz para nós tomarmos cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando, veja, lógico que para criar a raiz, primeiro tem que brotar, né? Tem que nascer, a semente tem que morrer para que surja uma nova vida, uma planta, não é que seja. E brotando ela vai crescer, ela enraiza. Esta é a ideia do pecado, tá bem? Primeiro o pecado brota. Veja,
o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância, a inveja, primeiro ele nasce, tá? Ele brota. Depois de brotar, se nós não nos desvencilharmos o mais rápido possível deles, o que é que eles vão fazer? Eles vão crescer. Tá bem? Crescendo, eles vão criar raízes. Tá? Nós vamos criar raízes, porque a raiz é que alimenta a árvore que está sobre a terra. É a parte que nós não vemos, é a parte que nós não vemos que alimenta o que nós sentimos. Tá? A raiz alimenta a árvore. Veja, ela vai absorver nutrientes da terra, que serão transformados, né, na seiva, que vai passar ali entre a casca e o tronco e vai alimentar seus galhos, as folhas viçosas, os frutos suculentos. Aqui, no caso, os frutos não são suculentos, são perigosos. Então, veja, a semente morre para nascer, para brotar uma nova vida, uma planta. Esta planta cresce, veja, estes pecados, eles vão tomando um vulto muito grande na nossa vida, e o que acontece? Crescendo, suas raízes vão se aprofundar, Por isso o escritor aos Hebreus diz que ninguém permita que nenhuma raiz de amargura crescendo contamine. Quer dizer, aquelas raízes, elas vão alcançar lugares que nós nem imaginamos. Existem árvores aí com, sei lá, 50, 100 anos, quando vão arrancar o que não deve se fazer, vai arrancar, vai derrubar, você vai ver que as raízes estão muito longe. Elas vão procurando alimento, elas vão procurando, assim é o pecado. Então o pecado também, ele vai procurando, né? Desculpa, tem uma coisa me incomodando aqui. O pecado, ele vai procurando, ele vai estendendo suas raízes, procurando o quê? Alimento, fortalecimento. Se nós não tratarmos, veja, o nosso coração será totalmente contaminado. Então, tá bem? Vamos lá, onde estão as raízes? No mais profundo e íntimo do ser humano. E é lá que o Espírito Santo vai trabalhar, tendo acesso através da palavra de Deus, para que o homem sinta o peso deste pecado, se arrependa, peça perdão, e este broto, ou se chegou a brotar, esta árvore, estes frutos, eles vão morrer. Eles vão morrer porque não haverá mais alimento para eles, não haverá mais alimento. E nós sabemos que o coração do homem pode produzir muito alimento para o pecado. Mas a ideia aqui é nós termos o quê? Uma vida genuína, vivida em espírito e em verdade. Quer dizer, este broto aqui não pode nascer, não pode. Que broto é este? O pecado. Tá bem? Isso não pode nascer. E se acontecer, o que nós precisamos pensar? Ponto 2.3. Vencendo o pecado. Como é que nós vencemos isso? Veja, eu separei aqui, que eu achei interessante, uma coisa que nós precisamos nos preocupar muito mais nos dias de hoje, que são as contendas. Tá? São as contendas. E estas contendas, se não me engano, Paulo nos ensinando, ele diz que não haja estas contendas públicas que se não leve às raias da justiça. Não pode haver estas contendas entre os irmãos. E, principalmente, estas contendas sendo levadas a público, que se torna, além de contenda ser uma coisa vergonhosa entre irmãos, se transforma também em escândalo no meio dos ímpios. E nós precisamos tomar cuidado. Como vencemos o pecado, então? Veja, vamos continuar nesta ideia aqui, tá bem? Veja, que não haja dissensões, que não hajam contendas entre vocês, tá? Principalmente, outra coisa, veja, leva para o externo, para o público, o que deveria ser resolvido entre os irmãos na igreja, né? No gabinete pastoral, na sala de reuniões da igreja, não. Elas são levadas às raias da justiça. São feitas também outra, em nome de Cristo. Tem cabimento.
em nome de Cristo, eu levantar uma contenda ou uma demanda entre irmãos. Não, estou fazendo isto em nome de Jesus, porque, veja, existe outra forma, tá? Quando nós pensamos desta maneira, aqui nós nos tornamos extremamente espirituais, né? Aquele que o negócio dele não é resolver, tá bem? É só aumentar a chama, a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo, tá bem? Não quer resolver, não é espiritual, usa o nome de Cristo, mas o que ele quer ver mesmo é o negócio pegar fogo, tá bom? E quanto mais material combustível ele poder jogar ali, ele vai fazer para que queime mais tempo, tá bem? O que isto nos leva a pensar? É porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Não compreendemos, simplesmente não compreendemos, não entendemos o que é ser cristão. Tá? E ser cristão é viver uma vida em espírito e em verdade. E a partir do momento em que eu vivo nessa esfera da vida cristã, obviamente que estas coisas fúteis, estas coisas passageiras, estas coisas que não acrescentam, elas vão ficarem de fora da minha vida, elas vão ficando de fora da minha vida. Eu vou me preocupando com coisas espirituais, com o eterno, vou me desligar do efêmero, eu quero saber do que me leva para o céu e me desligar do que me prende ou me prenderá à terra, às coisas terrenas, tá bem? Então, veja, conseguimos vencer o pecado? Sim. Quando? A partir do momento em que nós não permitimos que o nosso coração esteja contaminado com o pecado. O pecado brota, o pecado cresce, tá? Porque nós temos um campo muito fértil, que é o nosso coração, a nossa mente, ele vai crescer, ele vai enraizar, tá bem? E quando nós falamos de raiz, eu vou lembrar, nós estamos falando de algo que está debaixo da terra. Muitas raízes, a não ser uma cultura hidropônica, que talvez veja-se, né? A raiz daquilo que você está cultivando, daquilo que você está criando, as demais raízes elas estarão todas sob a terra, sob a terra. Uma raiz muito boa, né? A macaxeira, o aipim, ou a mandioca para fazer farinha, todas elas estão debaixo da terra. Algumas chegam a sair uma parte, mas não toda ela para fora. Tá bem? E com certeza será comida por algum animal, né? Será o alimento de algum animal. Porém, as que estão lá, nós vemos a dificuldade de tirá-las, ainda mais quando a terra está muito seca, Mas aquela raiz é boa, tá bem? A macaxeira, em alguma região do Nordeste é chamada de macaxeira, a outra do Norte, Nordeste, macaxeira, aipim. Aqui em São Paulo, geralmente, se fala mandioca para tudo, né? Tanto, todas as qualidades desta raiz, tá bom? Então, veja, como é que nós fazemos isso? Quando nós trazemos este problema para serem resolvidos na área espiritual e não fazer disto um picadeiro, uma apresentação pública, um escárnio, tá bem? E ainda usamos o nome de Cristo. Quando isto acontece, nós ainda não sabemos o que é ser cristão. E, ora, ser cristão é ser justamente o oposto de tudo isto. Quando olhamos para Cristo, para os discípulos, depois apóstolos, os pais da igreja, nós vamos ver que todos os problemas que haviam dentro da igreja, eles eram tratados na igreja. Alguns problemas, eles precisariam ir para o lado de fora. Quando uma sanção mais grave deveria ser tomada quanto àquele que pecou, aí sim transpareceria. Fora isso, não, estaria lá. Mas hoje é um prazer mórbido, né, de ficar falando em canais da internet só de fofoca, fala mal do irmão, da família do outro, da família de fulano, da família de ciclano. Ora, querido, se houver pecado, Deus tratou com Saul, Davi não precisou fazer toda esta pantomima. E nós vemos o quanto isso gera de visualização e de like. Porque parece que agrada a maioria dos cristãos ver falar mal
do seu irmão, de famílias, de igrejas inteiras, falar mal de pessoas, trazer problemas pessoais à tona. E estas pessoas acham que estão prestando um bom trabalho para Cristo. Ora, o senhor, a senhora estará também diante de um tribunal. Assim como você traz à baila problemas e julga problemas de outros, e escancara vidas pessoais, um dia a sua também será escancarada. E não serão um milhão de seguidores, milhões de seguidores. Não. Vai ser todos. Os que vão para o céu e os que não vão saberão de tudo que eu e você estamos fazendo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque em nome de Cristo também muitos estão pecando, usando falsamente o nome de Cristo. Tá bem? Então vamos vencer o pecado? Vamos tratar estas contendas, este problema, tá bem? Esta raiz, todos estes pecados no âmbito espiritual, tá? Chega. Eu fico triste quando eu vejo aquelas pessoas dando notícias satisfeitíssimas, como se estivessem prestando um serviço para Deus, aqui, em o nome de Jesus. Mas não estão. Não estão. Só estão fazendo aquilo para ganhar like, para ganhar seguidor. E muitos cristãos desavidados gostam de fofoca, né? Gosta. Mas a Bíblia fala que se não tiver lenha, não há fogueira. Não havendo lenha, cessa-se a fogueira. E não havendo mexeriqueiros, cessa-se a contenda. Cessam-se as contendas. Tá bom? Então nós temos que tomar cuidado. Veja, estamos mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, tentando diminuir as contendas ou estamos criando-as, alimentando-as, fazendo-as crescer, enraizar e usando o nome de Cristo para isso? Falando mal de obreiros, de famílias, de igrejas. E você já resolveu falar de você? Traz os seus problemas, traz os seus pecados. Usa um dia do seu canal para falar dos teus pecados, das tuas falhas. Fale desta área aqui da sua vida, ó, no seu microfone. Vamos ver se vamos conseguir. Será que conseguiremos? É lógico que não. É lógico que não. Tá bem? Ponto de número 3, regeneração e adoração. Vamos falar sobre esta parte que está dentro, né, na parte mais íntima do ser humano. E quando fala-se sobre isto, algumas pessoas não compreendem. É o caso que nós temos aqui em Apreço. Nós vamos falar, né? A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual da nova vida, da nova criatura, da regeneração. Veja. Porém, quando Nicodemos vai falar com Cristo, o que acontece? Ele não compreende. Isso era incompreensível. O que é a regeneração, o novo nascimento? Ah, mas como é que eu posso, sendo adulto, voltar ao ventre da minha mãe? Ei, Nicodemos, não é nada disso. Por que Nicodemos não entende? Porque ele está ligado o quê? A um padrão religioso. Veja, um padrão religioso. Ele não está no padrão bíblico, ele não está no padrão divino, ele está num padrão religioso. Veja, legalista, costume, doutrinas de homens, tá bem? E isto faz com que o entendimento da nova criatura, da regeneração, do novo nascimento, ele se torne um tanto quanto incompreensível. Por quê? Veja, é algo que transcende o entendimento humano. Quando o pecador lá fora, não regenerado, fala de um cristão, ele diz, ah, mas agora diz que é santo, agora diz que vai para o céu, agora diz isso, agora diz aquilo. E eles não conseguem compreender, porque eles estão olhando a partir de um conceito humano, de um padrão religioso, não espiritual. E assim também é para os que desejam mostrar a aparência de piedade. Tá? É aquela questão que nós estamos dizendo. As pessoas, por não entenderem, por não compreenderem, o que acontece? Elas acabam confundindo, não entendendo completamente, não alcançando este conhecimento. Obviamente, você não alcança esta bênção de Deus na sua vida, que é a regeneração, ser regenerado.
Tá? Vamos voltar, ser gerado novamente, nova criatura, novo nascimento, novo homem, uma nova vida, nascida a partir do quê? Da vontade do homem, da vontade da carne? Não, da vontade de Deus, da vontade do Espírito. Mas a partir do momento em que nós começamos a olhar, e hoje está acontecendo muito isso, né? Ao invés de olharmos pelo padrão divino, com o padrão de Deus, o prisma de Deus, o conceito espiritual, que espiritual é uma coisa, espiritualista é outra, totalmente diferente. Tá bem? Enquanto nós não nos desligarmos deste padrão legalista, de costumes, tá bem? Tem pessoas confundindo costume com doutrina, doutrinas de homens com doutrinas de Deus. O legalismo, tá? com uma vida vivida em espírito e em verdade. E nós não conseguimos viver. Por quê? Veja, o ser humano, ele precisa também do quê? Vamos ligar o ponto de número 3.2, em espírito e em verdade. Por que ele não consegue? Porque uma vida espiritual sadia, de saúde, ela não se fundamenta em misticismo, tá? Mas em uma comunhão com Deus, segundo aqui, olha o padrão correto, em vez do padrão religioso, o padrão das Escrituras. Tá? Porém, o que eu quero falar, por que a vida sadia não se... O que é um misticismo? Veja, eu coloquei aqui, atribuir poder místico a objetos ou pessoas. É quando o ser humano começa a trocar o Criador pela criatura, atribuindo à criatura, que seja humana ou inumana ou objeto, poderes que eles não têm. Tá? E vira uma religião mística a acreditar que seres inanimados ou objetos inanimados, eles possuem poder. Amuletos, mandingas e estas coisas. Tá? As pessoas começam a fitinhas, a pulseirinhas, a tornozeleiras, a penduricalhos do pescoço, nas carteiras, e eles andam com aquilo com uma fé tão imatura que eles passam a acreditar que esses objetos possam influenciar ou podem influenciar a sua vida, tanto espiritual quanto material. Põe na carteira para dar sorte, amarra no braço para espantar o mal-olhado, aprende no termo, veja, não estou zombando, tá? É que mal-olhado, tá? Um mal-olhado. Tá? O povo antigamente falava mal-olhado, tá bem? E isto vai fazer o quê? Veja, a pessoa se sente espiritual demais e acha que essa espiritualidade ela é sadia. Mas, como eu disse, ela não é uma pessoa espiritual, ela é uma pessoa espiritualista. Por quê? Porque agora ela começa a ver a criatura, a criação, como algo ou comparada a Deus ou até colocada acima de Deus na vida de muitas pessoas. Quer dizer que essas vidas doentes, elas se fundamentam em quê? Em misticismos. Tá? Veja que o contrário de sadio é o quê? É enfermo, é doente. Tá bem? Então, qual é o fundamento deles? Ao invés de ser um padrão segundo as Escrituras, de comunhão com Deus, ele tenta uma comunhão com Deus através do misticismo. Tá? De objetos que ele consegue ver, porque a fé é você crer no invisível. Já você precisa ver, Paulo diz, logo o que eu vejo não é fé. O que eu posso tocar não é fé. E o misticismo se baseia nisso. Tá? Em coisas que eu posso, a palavra vem e volta, que eu posso tocar, que eu posso ver, e vou passar a atribuir poder a estas coisas como se elas pudessem influenciar. Tá? Como um exemplo interessante, quer ver? A astronomia e a astrologia. Aqui você estuda os astros. E aqui nesta logia, que não é uma ciência,
conceituada, reconhecida, o que ela faz? Além de estudar, vamos dizer assim, ela atribui poderes aos astros, tá? Que pode, sei lá, mudar vidas, que pode mudar o dia, que pode mudar a semana, que pode mudar um monte de coisa. Que pode mudar um monte de coisa. E assim você entra, aqui você entra no misticismo. Aqui não. Aqui não. Aqui você entra no misticismo. Por quê? Você vai... Aqui, problema aqui. Primeira coisa. Zodíaco. Tem pessoa que não sai de casa sem antes ler lá o seu signo. Mas como que pode, no mundo de seres, 8 bilhões de seres humanos, um astro, um signo, reger a vida? Porque enquanto vai ser bom para um, o outro vai morrer. Vai morrer, não vai ter jeito. É muito ser humano debaixo do mesmo dia de nascimento. Veja, aqui já entra no misticismo. Sonhos, aí começa a procurar a questão de sonhos. Tudo isso está ligado a misticismo, né? Pedras, isso é misticismo. Pedras, né? A pessoa acha que a vida dela vai melhorar porque ela anda com determinado tipo de pedra, ametista, rubi. A não ser que você encontre uma pedra, um diamante muito grande, a sua vida não vai ser alterada por outras coisas. E essas pessoas vão enchendo suas casas de misticismo, tá bem? Que não é um padrão, veja, esta é mais uma comunhão. A vida espiritual sadia é uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. E as Escrituras não vão ensinar isto, tá bem? Já o misticismo tem mais coisas que nós poderíamos pôr aqui, tá? Fotos de santos e de uma infinidade de coisas, né? De gente que já partiu, olhe por nós, né? Vele por nós lá em cima. Como lá em cima? Vamos entender primeiro para onde foi, tá? Por quê? Vamos entender primeiro as boas ou más obras. É aqui também que define para onde vai. Tá bem? O terceiro e último espírito quebrantado, agora nós veremos o que é a vida sadia fundamentada em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. Veja, a verdadeira e pura adoração nasce de um espírito, primeiro, quebrantado, quebrantado. O que é uma pessoa quebrantada? É aquela pessoa que chegou ao limite. Quer dizer, no caso do quebrantamento de coração, a pessoa ela chega a um conhecimento, um reconhecimento tal de suas limitações e falibilidade, que ela vai fazer o quê? Ela vai se prostrar, ela vai se quebrantar, ela vai se abrir, ela vai abrir o seu coração diante de Deus. Veja, um coração quebrantado em simplicidade, tá? Que é diferente do que a simplicidade, ela não está aqui. Porque o orgulhoso, o soberbo, o arrogante, ele nunca vai se humilhar, ele nunca vai ser simples, nunca vai agir com simplicidade. Pelo contrário, veja, o contrário de simplicidade é orgulho, soberba, arrogância. Tá? A simplicidade está ligada à humildade, tá bem? E isto tudo, veja, a verdadeira e pura adoração nasce do Espírito, sem qualquer interesse, quer dizer, pretensão de louvor ou glória humana. Onde entra o louvor e a glória humana? Na vanglória, tá bem? Quando você quer ser reconhecido, adorado, quando você quer ser chamado, quando você quiser. Então, veja, nós chegamos aqui a um número de horas, quase uma hora razoável. Então, nós estamos falando de uma área do espírito que é o quê? Que é a parte mais profunda e íntima do ser humano, é o âmago. E por que nós precisamos nos preocupar com ela? Por que nós precisamos? Porque nós recebemos vida espiritual na nossa alma que vai dirigir o nosso corpo, que é a parte material, componente material da tricotomia. Tá bem? E esta vida dirigida capacita o ser humano a ter comunhão com o Senhor, com o Criador. Veja, nos torna apto. Então precisamos nos preocupar. É por isso que no Salmo 51 o salmista vai pedir que o Senhor lhe dê um espírito reto. Tá bem?
quando olhamos para esta capacitação, vamos aprender também que ela é mediante o quê? A regeneração. Tá? Precisamos uma vida espiritual de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade, ela tem que passar obrigatoriamente pela regeneração. Quer dizer, nós temos que ser gerados novamente, nascidos novamente, sermos nova criatura. Tá bem? E assim nós conseguiremos vencer o quê? Os pecados do Espírito. Os pecados do Espírito. Tá bem? Tem que ter aberto uma porta ou duas, logicamente o aluno, o professor, o superintendente, o pastor, ele tem várias na semana e muitas outras portas para ele poder abrir. Falamos da lição de número 10, Espírito, o âmago da vida humana, e que nós possamos, tá bem? Aprendendo esta lição, nós, uma vez livres, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador em espírito e em verdade. Amém? Fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.